20 milhões de brasileiros que têm alguma dificuldade para ouvir, gente. E quanto mais cedo o problema for descoberto, maiores são as chances de cura. Para isso, o teste da orelhinha, que a gente está vendo aí, é fundamental. É rapidinho, ele nem reclamou, como a gente viu. Fonoaudióloga, a doutora Kátia Freire, também está conosco. Ela vai explicar por que quem precisa do aparelho tem tanta dificuldade para usar o aparelho. Você agora está escutando bem? Sim, é uma dica simples, Fernando, muito simples, que se a 1 metro, na verdade... Vou colocar o fone. Coloca o fone. Coloquei. Isso. Se a um braço de distância você conseguir me ouvir ainda, o seu volume está ok. Oi? Oi? Se você tiver que tirar o fone para me ouvir, Fernando, esse volume está excessivo. Ah, sim. Então, esse é o limite de um braço. Um braço. A música não fica alta como a gente gostaria, mas a saúde do ouvido, sim, realmente é importante, né? Pois é, porque o volume alto dos fones, Fernando, o que vai acontecer? As pessoas acabam abusando demais desse volume, principalmente se eles estão em metrô, na rua, andando. O barulho externo acaba fazendo com que você aumente muito o volume do fone e, consequentemente, você acaba tendo uma lesão auditiva com o ao passar longo do dos tempo. anos. Por isso que quanto mais cedo esse problema for diagnosticado, melhor. Rafael Castro, de novo, mais uma vez, mostra pra gente esses cuidados que começam muito cedo. O médico falou, ele falou assim, ó, o seu filho não ouve. Eu falei, mas como assim não ouve? Não ouve, ele nunca ouviu. Ele tem surdez bilateral, ele é surdo. A família descobriu a surdez do Otávio ainda na maternidade, quando fez o teste da orelhinha. E se eu não tivesse feito? Como que eu ia saber? Quando tinha 1 ano, o Otávio fez um implante coclear para poder escutar. Aos poucos, está descobrindo o mundo dos sons. Hoje ele interage com as crianças, brinca e devagar eu já percebo que ele está tentando falar umas palavrinhas. Garoto esperto na escola e em casa. O caminho para evitar problemas é o diagnóstico precoce. E já nas primeiras horas de vida dá para saber se a criança tem alguma deficiência auditiva. Então, em qualquer idade, a pessoa pode não se adaptar ao aparelho auditivo. Existem basicamente 3 motivos. O primeiro, a tecnologia não está bem indicada, não é o aparelho ideal para aquela pessoa, foi selecionado um aparelho errado. Ou esse aparelho foi bem selecionado, mas não está bem programado. Não separou a fala do barulho direito, a amplificação não está exatamente de acordo com a perda auditiva. E um terceiro fator é a pessoa estar bem adaptada, é um excelente aparelho auditivo, está bem programado, só que a pessoa deixou muito tempo para adaptar uma prótese auditiva. No caso, por exemplo, do idoso, se ele deixar muito tempo depois para adaptar o aparelho auditivo, mais difícil. A conexão entre o ouvido e o cérebro começa a ficar um pouquinho mais preguiçoso e esse tempo pode prejudicar o entendimento, né? Hoje a gente tem aqui, a senhora trouxe várias opções de aparelhos que vão ajudar a pessoa com essa deficiência, né? Sim. Vou mostrar algumas delas. Então, esse aparelho aqui, ó, ele é um dos mais utilizados ultimamente, porque as pessoas, brasileiro principalmente, né, Fernando, ele é muito preocupado com a estética. Então, é importante a gente juntar a audição, uma boa amplificação com a estética. Então, é um aparelho que a gente chama de retroauricular, mas se você for observar, isso aqui fica atrás da orelha e o cabelo, possivelmente, ele vai cobrir. E aí você só ele tem... fica aqui escondidinho, aqui, bem escondido e só tem um fiozinho. Esse é um modelo que muita gente acaba selecionando por ele ter uma antena que pode fazer conexão, por exemplo, com o microfone, com o celular, com a televisão. Nós temos aqui um celular, tem aparelhos que se adaptam à televisão para aumentar Sim. o som da televisão e aparelhos discretos como essa caneta que também podem captar o som e ampliar no próprio ouvido, né? Essa caneta ou isso daqui, que é um mini microfone, a pessoa pode, por exemplo, no caso de uma criança, a professora pode colocar isso na lapela da camiseta, da blusa, e a professora fala e a criança está um pouco mais distante e a voz da professora vai para o ouvido da criança diretamente ligado ao aparelho, é como se a professora estivesse falando pertinho da criança. Isso facilita muito a comunicação. A sociabilidade dela, a pessoa fica mais social.